Jesus. São João, capítulo de número 16 e o versículo de número 8. São João, capítulo 16, versículo 8. Eu vou ler uma vez, em seguida eu vou pedir para a igreja repetir o mesmo versículo em o nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga estou procurando. Aí a igreja está sábia, viu? Glória a Jesus. Tá instruída a igreja, né? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Diga amém. Amém. Agora 1, 2, 3 a igreja, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quantos podem dizer amém, amados irmãos? Amém. Graças a Deus. Convido aqui os oficiais da igreja, na pessoa do nosso auxiliar Mateus, que está aqui conosco. E para mim já é uma alegria quando eu vi ele ali. Ele disse: quem lhe convidou para estar aqui? Está na escala esse não. Eu senti de vir e veio, né? Então é muito bom, irmãos. A gente sente de vir e vem para a Casa do Sul, independente de escala ou não. Né? Escala é no tempo da lei lá, né? Nós estamos na graça e não precisamos de escala para servir ao Senhor. Diga amém, irmãos, não é? Então louva a Deus pela vida do servo do Senhor, ali da nossa igreja séria, que nos dá o prazer de estar conosco aqui, em nome de Jesus. Alguns irmãos que nos visitam pela primeira vez, levanta a sua mão assim para a gente conhecer. Pela primeira vez que está aqui, a irmã ali, a jovem, outra jovem ali, glória a Deus. Eu creio que ele já está mandando já, irmãos, brevemente o departamento de jovem. Diga amém. A irmã lá atrás também, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está conosco também nossa irmã Rosângela, irmão Fábio, né? São os cantores e os seus filhos que estão ali, o Kelvin e a Kailane, né? Glória a Deus, essa família também que faz parte da nossa vida, e uma alegria tê-las aqui, ter essa família aqui conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus, fala comigo nessa noite, tu és o meu alento. Oh, fala comigo, oh, quebra esse silêncio. Aí Deus chega aí bem perto de você e fala assim: escute, oh, filho, ei, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar o teu coração. Ei, não tem mais, ei, eu não perdi o controle. Eu quem permito a tua noite e estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse, oh, e o que tu tinha tu perdeste, oh, te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas serei eu que vai chegar de surpresa. Vocês crê? Ei, serei eu, ó, pastor. Ele tá entrando na peleja. Descansa no Senhor. Ei, ó, que o quadro vai mudar. Eu creio, Jesus. Serei eu que o que está fora de repente vai pôr no lugar. Ei, aquieta, se acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só frase. Oh, aquieta, se acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, só faz a obra, pois quando eu me levanto é só frase. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e ele recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É
tu cantando e adorando e ele recebendo. É tu cantando e adorando, eu creio. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha cheia de fogo. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome. Pois aonde tu louvar, recebe o que? Canta, criança, canta no meio do vale. Canta, criança, canta na cidade. Canta nesse vale, canta no deserto, porque ele é contigo. Ei, tarabada, suriminarabada, ei, aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, só faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra ti. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, só faz a obra, pois quando eu me levanto, eita meu Deus, eu creio. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e ele te dando em dobro. Olha, tu cantando e adorando e ele recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra ele vencendo. É tu cantando e adorando e Deus trabalhando. É tu cantando e adorando, ele te dando em dobro. É tu cantando e adorando, ele recebendo. É tu cantando e adorando. Glória seja dada ao Senhor. Amados irmãos, os nossos horários dos cultos estão reduzidos, né? Ou melhor, né? Não reduziu o horário, reduziu o tempo. Não o tempo, né? Mais cedo. Eram de 7 horas. Nós estamos começando de 6h30 até as 8h30. E estamos orando para terminar, irmãos, no tempo certinho, em obediência ao nosso pastor. Só a não ser que Deus me queira fazer um negócio, né, diferente. Glória a Deus, né? Pense no cabo sensível, irmãos, aquilo que Deus trata, sou eu. Pretendo e busco essa sensibilidade dentro do Senhor, né? Mas, amados irmãos, eu quero louvar a Deus nesta noite, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, né? Nosso irmão Cláudio já doou uma benção aqui, estava o cabo ali, né? O cabo ainda é esse pacotinho, o cabo estava aqui, irmãos, né? Sem os irmãos poderem louvar direito, ele já foi em casa, já pegou um cabo novo, diga amém. E já está aqui, irmão, o negócio pegando bonitinho já. E para a irmã Rosângela cantar, não dá problema não, irmão, viu? Deus é bom, já providencia, a bênção já chega na hora, irmãos, é assim, né? Tá parecendo a igreja primitiva, irmão, né? A gente pensa numa necessidade, Deus já supre logo na hora. Diga amém, irmãos, né? Essa é a igreja do Senhor, que não falta nada e Deus providencia, glória a Deus. Amados irmãos, né? A bênção foi tão grande, irmão Fábio, que nós ganhamos 2 relógios, diga amém. Então tem aquele ali, ó, e o do Senhor é para as meninas não perder a aula da escola dominical, ficou lá atrás na salinha para não passar da hora do ensino, né? Glória a Deus para sempre. Eu queria colocar aqui o outro, mas não para que muito relógio dentro da igreja, aí colocamos lá atrás o outro, glória a Deus. Mas graças a Deus que a bênção foi dada, nosso irmão Fábio com muito carinho, mais um relógio e a bênção está chegando, amém, irmãos? E essa semana o ventilador vai ser instalado aqui, o 4º ventilador, para a glória do nome de Jesus. E amados irmãos, antes de nós meditarmos na palavra, irmão Fábio, se prepara aí que o Senhor ainda hoje vai louvar, viu? Antes de terminar, o Senhor ainda vai cantar, glória a Deus. Amados irmãos, eu quero aqui, ainda não é a palavra, mas como forma de gratidão a Deus, eu quero ler aqui uma palavra, a nossa amada irmã Maria Betânia, está ali atrás, faça assim, irmã, está com a mão, os irmãos estão vendo aquela serva do Senhor. Ela fez um voto ao Senhor, né? E Deus respondeu. Diga amém, irmãos. Irmãos, ainda tem crente que faz voto, diga amém. O crente que faz voto é porque ele confia em Deus. O crente que faz voto é porque ele acredita em Deus. Eu passei uma peleja, amados irmãos, em janeiro, sem trabalhar, porque peguei o Covid em janeiro, passei quase 30 dias. E não vou contar muito, só para contar essa benção da irmã. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser para pagar as contas em janeiro, né? Que a gente, irmãos, fica parado e as contas no finalzinho do mês chega certinho. Na datinha certa não muda uma data. Não é verdade? Agora chega atrasada a conta, né? É a internet, é a casa, é o carro e vira e mexe aquela coisa toda. Irmãos, mas quem serve a Deus e tem aprendido a fazer o voto, Deus não deixa faltar nada. Diga amém. Estava eu na fila para fazer uma tomografia lá no Arthur Ramos. E na fila o Senhor disse assim, baixa lá aquele negócio, dá uma olhadinha num aplicativo que você analisa as coisas. E eu, irmão, estava lá com uma bênção guardada para mim,
Uma bênção de quase 5 anos atrás, diga amém, que eu nunca sonhava que estava guardado lá. Mas aí, irmãos, o santo é de barro, né? O Tomé reinou um pouquinho, e eu disse, Senhor, eu fiz logo um voto. Digo, Senhor, se essa bênção tiver, ela está me expondo testemunha. Se essa bênção tiver lá mesmo, amanhã eu vou lá, vou bater na minha agência, lá em Jaraguá. Se essa bênção tiver lá, ainda não tinha nenhum ventilador aqui na igreja. Eu disse, 2 ventiladores já está garantido para a tua casa já. É eu pegando a bênção lá, passando na Carajás e comprando a bênção. Cheguei lá, irmãos, estava lá a bênção, diga amém. Paguei minhas contas todinha do mês. Tirei o dízimo da casa do Senhor, que foi a primeira coisa que eu tirei. Segundo, fui na Carajás, comprei essa bênção que está ventando você aí. Olha que bênção do céu aí, ó. Tá vendo? Então vale a pena, irmãos, fazer voto. Diga amém. E a nossa amada irmã Maria Betânia, ela também fez um voto, amados irmãos, ao Senhor. E o salmista disse, minha irmã, no Salmo 103, ele disse assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? O salmista estava expressando aqui a alegria dele pelo aquilo que Deus tinha feito. E a nossa amada irmã, ela, irmão, está aqui nas minhas mãos. Ela disse, meu irmão, esse voto é para ser usado especificamente aqui na congregação, na obra, numa reforma, em alguma coisa para a obra. Vai ser designado especificamente para a obra do Senhor Jesus. Diga amém. Então Deus abençoe pelo voto da senhora, minha irmã. Não pode dizer o valor não, né? Pode dizer não, amém, é segredo. Tem alguns irmãos que gostam de segredo, mas está aqui, o céu sabe o valor e vai ser bem empregado a obra do Senhor. Diga amém, irmãos. Então Deus abençoe sua vida, minha irmã, viu? Deus em Cristo continue lhe recompensando, lhe abençoando por este amor e carinho que tem a obra de Deus, irmão. Que coisa linda, né? A gente faz um voto de Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou designar isso aqui para a tua obra. Irmãos, é quem tem Deus no coração. Quem não tem Deus no coração, irmão, não pensa essas coisas não, né? Só quem tem Deus no coração mesmo para fazer um voto como este e o nome do Senhor ser glorificado. Irmãos, vamos adiantar aqui hoje, e nós temos uma programaçãozinha rápida antes de terminar. Glória a Deus. E já foi mencionado aqui pela nossa irmã Rosângela, né? Hoje, irmãos, minha esposa está completando mais uma primavera. Diga amém. Né? Glória ficando mais nova, como diz uma irmã hoje, está ficando mais nova, né? Pode dizer mais velha, mais nova, né? Então, a gente vai designar daqui a pouquinho um tempinho para alguns irmãos que querem uma oportunidade, né? Ler uma palavra e direcionar algo para ela. Glória a Deus. Estarei aqui reservando este tempo para a serva do Senhor, né? E eu estou muito feliz. Hoje é um dia muito especial. Amém, irmãos? Então vamos adiantar aqui na nossa temática. Eu tenho certeza que Deus já falou conosco através dos louvores, né? As criancinhas cantaram bem bonito, as irmãs, toda a igreja, né, irmãos? Deus tem nos honrado, né? A gente está sem departamento, a gente vem toda semana recebendo um apoio da nossa igreja sede, mas devido à pandemia, né, foi cancelado temporariamente. E, irmãos, olha para aqui, se viesse departamento hoje não ia caber, glória a Deus, né? Deus está abençoando a igreja, está mandando, está tocando o coração do povo, e eu estou muito feliz diante de Deus pelo trabalhar de Deus e por aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida. Amados irmãos, abra mais uma vez a sua Bíblia em João, capítulo de número 16, quero ser bem breve. Estamos dando continuidade, irmãos, a respeito da obra do Espírito Santo. Estamos até o mês de junho tratando especificamente sobre a obra do Espírito Santo, né? Vamos falar um pouco sobre essa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo. E a gente vem aqui, irmãos, cada quinta-feira aprendendo, não é? Algo novo da parte de Deus. E eu tenho certeza que, mais uma vez, Deus tem algo para tratar conosco através da sua palavra. Diga amém. Né? Então você que veio, abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus, Ele vai falar conosco nesta noite. Semana passada, amados irmãos, só para recapitular aí, nós falamos um pouco, né? Sobre, a gente vem falando, na verdade, desde quase um mês atrás, sobre essa pessoa do Espírito Santo, sobre esta obra. E semana passada falamos que é o Espírito Santo, para recapitular, é o Espírito Santo quem nos santifica, não é? E produz em nós o caráter de Cristo. Na verdade, isso aqui é o que a gente vai tratar hoje.
Mas semana passada nós falamos que é o Espírito Santo quem nos garante a vida eterna, não é? É o Espírito Santo quem nos traz essa garantia. Trouxemos aqui muitas referências bíblicas sobre isto. Falamos sobre o selo do Espírito Santo, vamos entender lá sobre o selo que a gente falou. Falamos um pouquinho sobre o penhor do Espírito Santo. Então foi uma quinta-feira, semana passada, abençoada, que nós aprendemos. E hoje, com a graça de Deus, vamos falar, irmãos, que é o Espírito Santo quem nos santifica, né, e que produz em nós os frutos do Espírito Santo. Diga amém. Né? A gente vem falando muito aqui, irmãos, sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. E em João, nós lemos, João aqui, irmãos, no texto, no capítulo 16, peço que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta. Vamos ler algumas referências bíblicas nesta noite. Peço que os irmãos aí que são habilidosos na Bíblia vá nos ajudando. Mas a Bíblia diz aqui, amados irmãos, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse texto ele nos mostra, traz para nós, nos dá uma luz sobre a missão do Espírito Santo na vida do crente, não é? Sobre a missão do Espírito Santo após a ascensão de Jesus, após a subida de Jesus aos céus. João vai nos dizer, amados irmãos, vai deixar registrado as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria, que nos consolaria e que nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus havia dito. Então nós temos a certeza em Deus que na nossa trajetória por esta terra, nós não estamos só, diga amém. Por isso que nós precisamos cultivar, precisamos zelar desta intimidade com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós vemos aprendendo aqui, a gente vem aprendendo aqui, que nós jamais vamos conseguir ser alguma coisa diante de Deus, conquistar alguma coisa diante de Deus, sem a intervenção do Espírito Santo. Nós não vamos. E com relação a essa temática desta noite, que é Ele, é o Espírito Santo que habita em nós, eu venho dizendo aqui que tem muitas pessoas que pensam que recebem o Espírito Santo só no momento, né, do batismo no Espírito Santo. Não sei, não, senhora. No momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já passa a habitar em você, diga amém. E a partir daí inicia-se um processo, a partir daí inicia-se um trabalhar do Espírito Santo no seu interior, né? Tem coisa que o crente vai tentar, vai fazer, né? Vira e mexe, aquela coisa toda, mas se não der lugar e der espaço para o Espírito Santo, irmãos, a gente não vai conseguir. Por isso que Paulo sabiamente em Efésios capítulo 5 versículo 18 vai dizer assim, e não vos embriagueis com o vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito, diga amém. Paulo está falando ali de um controle do Espírito Santo, de uma vida controlada pelo Espírito Santo, de uma vida sob a direção do Espírito Santo. Glória a Deus para sempre. Quando nós lemos, amados irmãos, não é? Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer lá no capítulo 5, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Esse andar no Espírito aqui, amados irmãos, nos remete a uma vida plena, controlada pelo Espírito Santo. Diga amém mais uma vez aí nessa noite. Cadê a mão daqueles que têm uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus aqui, irmãos? Né? Será que Ele realmente controla a sua vida? Ou será que você tem feito coisas sem consultar a Deus, sem pedir permissão a Deus? Né? Como é que eu digo que sirva ao Senhor e eu não paro para o consultar? Né? Será, irmãos? Estamos vivendo num tempo tão terrível, não é? Que não parece que o Espírito Santo está no controle da nossa vida, não parece. Mas nós sabemos, e é bem visível na vida do crente, que tem o Espírito Santo. Diga amém, irmãos, a gente percebe.
A gente vê a diferença no andar, no conversar, no comportamento, no agir desse crente. Aonde quer que o crente esteja, amados irmãos, seja no ajuntamento de pessoa, ou seja sozinho, irmãos, ele vai verdadeiramente produzir aquilo que glorifica a Deus, aquilo que enalteça o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, vamos ver aqui então que é o Espírito quem produz em nós este caráter ou este fruto do Espírito Santo. Peço que você abra a sua Bíblia agora aí, amados irmãos, em Gálatas. Encontra aí Gálatas, quero ser bem breve aqui. Aqui foi só uma introduçãozinha para a gente entender o que Deus falou conosco na semana passada. Mas abra a sua Bíblia aí em Gálatas, deixa aberta aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Glória seja dada ao Senhor. O texto que eu mencionei agora há pouco está no capítulo 5, versículo 16, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Glória a Deus para sempre. Irmãos, mais misericórdia, viu? O que é de crente nesses últimos dias andando na carne, meu irmão? Sangue de Cristo em poder, não é? Mas esta noite Deus nos trouxe aqui, irmãos, para nos ensinar a andar na direção do Espírito Santo. Diga amém. Amados irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. A Bíblia vai dizer o seguinte. Vamos ler a partir do 16, né? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha que interessante, amados irmãos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, olha só, irmãos, interessante isso aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, tem mais, viu? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem das coisas não herdarão o reino de quê, amados irmãos? O reino de quê? O reino de Deus. Olha aqui, irmãos, amados irmãos, como é interessante esse texto bíblico. Mas, 22, mas o fruto do Espírito, olha aí que coisa linda, irmãos. É o que, amados irmãos? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Diga amém, amados irmãos. Contra estas coisas não há lei. Porém, amados irmãos, nós jamais vamos produzir estes frutos do Espírito sem a intervenção dele, sem a ajuda dele. Nós não vamos produzir amor, que amor aqui fala de um amor incondicional. Existem vários tipos de amor na Bíblia Sagrada, mas este amor aqui é um amor incondicional. Nós não vamos produzir alegria, que é a alegria não pelas coisas terrenas, mas é a alegria da salvação, né? Que o salmista no Salmo 51 ele vai dizer assim: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação, né? Davi tinha dizendo assim: Senhor, eu não quero perder esse fruto, eu quero continuar produzindo este fruto da alegria da salvação. Diga amém. Sabia que tem crente que se alegra em tantas coisas, mas nunca se alegrou com a salvação dele? Nunca se alegrou? Se alegra com o carro, com a chave, com a bênção, vira e mexe aquela coisa, e cada coisa, não sei o quê, mas nunca se alegrou pela salvação em Cristo Jesus. A nossa alegria nesta vida, ou com relação às coisas desta vida, não terá sua completude quando, primeiramente, irmãos, nós não nos alegrar no reino de Deus. Diga amém. Os discípulos chegaram para Jesus assim, né? Alegre, porque tinha repreendido o demônio, porque tinha curado, porque o nome dele fez maravilha. Jesus disse: ei,
Não se alegre por estas coisas. Alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Diga amém, irmãos. Cadê a mão dos crentes que está alegre aqui, irmãos? Porque o seu nome está escrito lá. O meu e o seu nome está escrito lá, glória a Deus. E não há alegria maior que nesta noite o Espírito Santo abra a nossa visão espiritual, os nossos olhos, e nos faça sentir a alegria da salvação. Oh, irmãos, o crente que tem a alegria da salvação, o crente que produz, irmãos, o fruto da alegria, da salvação, aleluia, ele pode até se entristecer com as coisas daqui, ele pode até se abater, porque faz parte isto, mas a alegria da salvação prevalece, diga amém. E quem que ajuda a produzir esse fruto é quem? É o Espírito Santo, diga amém. É o meu e o seu amigo, ele está comigo, ele está com você. A paz fala de calma e força mesmo na adversidade. Não é aquela paz que o dinheiro proporciona não, irmão. Não é aquela paz que as coisas deste mundo proporcionam não. A paz aqui fala de paz. Mesmo em tempo de pandemia agora, você tem o fruto da paz, diga amém. É o mundo sobre a sua cabeça, mas você está produzindo este fruto da paz, a alegria em meio, irmãos, mesmo em meio à adversidade. Aí vem em quarto lugar aí, a longanimidade, é a paciência com esperança, diga amém. É o crente que sabe esperar, né? Mas não se apresse, irmãos, é a paciência com esperança, ele está esperando com paciência, diga amém. Está demorando, mas vai chegar. Está demorando, mas vai vir. Está demorando, mas a porta vai se abrir. Está demorando, mas a bênção vai chegar. Glória seja dada ao Senhor. O crente que produz este fruto na direção do Espírito Santo. Aí vem aí benignidade, que é brandura, compaixão. Glória seja dada. Um crente que tem, esse fruto. Eu não vou me deter hoje nos frutos, tá? É apenas para a gente aqui relatar o que vem. Então, bondade nos remete a bondade em ação. Glória seja dada ao Senhor. E vem também aqui fidelidade, que é lealdade absoluta. E vem também em outro lugar mansidão, que é união de força e também brandura. E vem aí em último lugar domínio próprio, que expressa o autocontrole, temperança e moderação. Diga amém. Mas isso é produzido por quem, irmãos? Por quem? Pela ação do Espírito Santo. Sem a ação real do Espírito Santo em nós, nós não vamos produzir esses frutos. E João vai dizer, amados irmãos, lá em Mateus capítulo 3, versículo 8: produzis, pois, frutos dignos de arrependimentos. Diga amém. Frutos que glorificam ao Senhor. Frutos que enalteçam o nome santo de Jesus. Então por isso, amados irmãos, que precisamos mais urgente possível estar se relacionando com o Espírito Santo. Eu anotei aqui uma coisa interessante, irmãos, que tem muito crente que está resistindo à obra do Espírito Santo. Por isso que existe muito crente na igreja, imaturo, secos, levado para um lado e para o outro, sem estabilidade na fé, sem firmeza na presença do Senhor. Por quê? Porque ele não está se deixando ser trabalhado pela pessoa do Espírito Santo. Diga amém. Tem que dar liberdade, irmãos, tem que dar espaço. Tem que abrir espaço na sua vida e dizer: Senhor, toma o primeiro lugar. Vá trabalhando naquilo que eu não posso trabalhar. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Vá fazendo na minha vida. Me ajude a produzir isso. Me ajuda a fazer aquilo que glorifica o teu nome. Sem a intervenção dele você não consegue. Sem a intervenção dele você não vai chegar lá. Então clame pela pessoa do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, com base nisso aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o fruto, Anotei aqui algumas coisas importantes sobre o fruto do Espírito Santo. A gente sabe e aprende biblicamente, irmãos, que os frutos do Espírito, ao mesmo tempo que a Bíblia relaciona os frutos, a gente vê mediante os frutos que há um chamado de Deus para uma vida de santificação, Os frutos, na vida do crente que produz esses frutos, a gente vê um diferencial. A gente vê algo diferente, Por exemplo, um crente, irmãos, que mesmo, um crente que no meio à catástrofe, em meio à agonia da vida, mas o crente que ele sabe agir ali na direção do Espírito Santo, por exemplo.
Um crente que você diz, rapaz, que em meio a essa crise terrível, em meio a essa notícia terrível, o crente se controlando, se comportando de um jeito desse. A gente acha assim, admirável. Tem crente assim, né, irmão? Sim, não? Quem já viu crente assim? Você vê o cavaleiro, a tempestade caindo, aquela coisa toda, e ele, né? Na direção do Espírito Santo. Diga amém, irmãos. Não existe coisa melhor do que isso. Do que em meio a essas tempestades da vida, ele está sendo controlado pela pessoa do Espírito Santo a produzir aquilo que glorifica o Senhor. Amados irmãos, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, é um estudioso da Bíblia Sagrada, o fruto do Espírito são hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada crente. São atos que são produzidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante aqui. Esses hábitos e princípios são resultado de uma comunhão com Deus. De acordo com Romanos, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito depois de liberto do pecado. Aí como é que a gente vê o crente, 5, 10 anos depois, o crente ele produzindo a mesma coisa que produzia lá no mundo? Como é que pode? Se eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, se eu tive um encontro real com o Espírito Santo, amados irmãos, eu vou produzir aquilo que glorifica o nome dele. Diga amém. O que é que vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17? 1 Coríntios, melhor dizendo, 5, 17. Os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o que, amados irmãos? Novo. Quem está em Cristo aqui nesta noite? Quem é que está em Cristo aqui? Eu e você estamos em Cristo e é desejo dele que produzamos aquilo que glorifica o nome dele. Os que estão em Cristo. Então os que estão em Cristo é o quê? É aquele que aceitou a ele. É aquele que um dia confessou a ele como Senhor e Salvador da sua vida. Os que estão em Cristo. Glória seja dada ao Senhor. As coisas velhas já passaram. Você vê o crente, né, irmãos, praticando atos e coisas que não glorificam o nome do Senhor. Vamos ler aí, amados irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 22. Então aprendemos que esses hábitos, eles são resultado de uma comunhão, de um relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a desenvolver o fruto que glorifica o nome dele. Quem achou, leia para nós aí, amados irmãos, Romanos 6, 22. Irmãos, que coisa linda. Mas agora o que, amados irmãos? Libertos do pecado. Tendo o vosso fruto para quê, amada irmã aí? Que disse aí o que aí? Libertos do pecado e feitos servos de Deus. Aí tendo o vosso fruto para a santificação. Olha só que coisa linda. Né? Então precisamos verdadeiramente entender esta verdade bíblica. Depois de libertos do pecado, o crente precisa produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. Já viu o crente, né, irmão? Brabo, né? Já viu o crente dizendo assim: olha, irmão, essa mão aqui, ela serve a Deus, viu? Mas essa mão aqui, ela não serve. Né? Eu vi o crente uma vez dizendo assim: irmãos, eu vou pedir aqui 5 minutinhos a Jesus, viu? Olha, para pegar um cabo. Diga misericórdia. Que negócio assim? Esse negócio de crente, irmãos, que tem o Espírito Santo. Esse negócio de crente que serve ao Senhor. Aleluia. O crente que serve ao Senhor é diferente, irmãos. O crente que serve ao Senhor precisa produzir frutos dignos. Diga amém. Dê uma examinada na sua vida nesta noite. Veja o que você está colhendo hoje. Se não é resultado daquilo que você tem plantado na presença do Senhor. Se você está plantando, irmãos, aquilo que glorifica o nome do Senhor, se prepare para viver experiências gloriosas na presença de Deus. Então esse fruto precisa ser produzido mediante este relacionamento com o Espírito Santo. Olha que verdade Paulo disse. Lê mais uma vez, Maria. Lê mais uma vez aí. Para ficar bem fixo na nossa mente esse negócio. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quem pode dizer amém? Ô, amados irmãos, e por fim a vida eterna. Logo só vai alcançar a vida eterna
Aquele que está produzindo frutos dignos de arrependimento. Aquele que verdadeiramente deixou as coisas da velha natureza, as coisas do pecado, e verdadeiramente está servindo a Deus, irmãos, abrindo mão do pecado e glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, o fruto do Espírito precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado. Não é algo que acontece, não. É algo que precisa ser desenvolvido e precisa ser cultivado. Por isso que é um relacionamento entre eu e o Espírito Santo, né? E você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo, ele lhe ajuda a desenvolver esse fruto. Diga amém. É só você querer, né? É só você querer. O Espírito Santo trabalha com base nisso. Quando você dá o primeiro passo, ele lhe ajuda a dar o segundo. Diga amém. Mas irmão, eu não estou conseguindo vencer este pecado, eu não estou conseguindo vencer isso aqui, essa área da minha vida. Por quê? Por quê? Porque você está agindo sozinho. Mas quando você começa a se submeter à pessoa do Espírito Santo, o negócio muda, irmãos. As coisas começam a ser diferentes. Aleluia. Você começa a ter vitória sobre o pecado, sobre aquele desejo, sobre aquela tentação. Por quê? Porque você está se submetendo ao Espírito Santo, está entregando a sua vida à direção dele. Então precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos dele. Por isso que Paulo vai dizer aqui, mas não digo porém, andai em espírito. O que é andar em espírito, amados irmãos? Andai em espírito. Existe uma diferença grande do crente que anda na carne e do crente que anda no espírito. Olha a diferença dos frutos que nós colhemos quando andamos na carne e dos frutos que nós colhemos quando andamos no espírito. Exige um preço maior, exige uma renúncia maior, aleluia, mas vale a pena. Diga amém, irmãos amados. Vale a pena. Não é fácil, mas nós temos a ajuda dele, nós temos a intervenção dele ao nosso lado, nos ajudando a produzir aquilo que glorifica o nome dele. Nós temos essa intervenção dele. É base do relacionamento que nós temos com ele. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e o Senhor purificará o vosso coração. Primeiro tem que fazer o quê, irmãos? Para Deus purificar tem que acontecer o quê? Tem que se aproximar. Você tem que querer. Você tem que dizer assim: Jesus, faz. Mas como é que você vai conseguir deixar tal coisa? Como é que você vai deixar aquele pecado, aquilo que desagrada a Deus, se você não tem pedido a Ele, se você não tem se entregado a Ele, se você não tem dado o primeiro passo? Como é que vai acontecer o negócio? Eu quero, Senhor, mas tem que buscar. Eu quero, Senhor, mas vou ler tua palavra. Eu quero, Senhor, mas vou descer nas madrugadas, vou orar. Eu quero, Senhor, mas vou me consagrar hoje. Eu quero, Senhor, eu quero. Você tem que querer. Você tem que querer para que Jesus haja, para que o Espírito Santo trabalhe em você. Aleluia. Tem que se esvaziar, abrir mão das outras coisas e dizer: vem, Espírito Santo, me ajuda aqui. Ele vai encontrar espaço e vai intervir na sua vida. Mas sozinho nós não, o que, irmãs e irmãos? Nós não o quê? Nós não conseguimos. Sozinhos nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não vamos conseguir produzir esses frutos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu coloquei aqui um certo estudioso, Dr. Stanley Orton. Ele diz o seguinte: quem andar no Espírito é ser guiado por Ele, e significa ter vitória sobre a tentação e o desejo da carne. Diga amém. Então só vamos vencer, amados irmãos, quando a gente aprender a desenvolver esse relacionamento com Ele. Enquanto não aprendermos isso, amados irmãos, a gente não vai conseguir. Entendeu o mistério? Então tem crente, irmãos, entra ano, sai ano, ele está preso no pecado. Ele está acorrentado pelo pecado. Ele até não deseja. Mas desejar não é o suficiente. Você tem que querer e ter uma atitude. Diga amém. Tem que querer ir em cima, irmãos. Tem que querer e buscar e dizer: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Então que nesta noite, para a semana, a gente vai dar continuidade a essa temática dos frutos do Espírito. E foi só uma reflexão bíblica para nós nessa noite. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite, na sua mente: eu preciso produzir frutos que glorifiquem a Deus. E estes frutos serão produzidos mediante o seu relacionamento com